Vamos lá, tema central hoje. O que é a sola escritura? Sola escritura significa somente a escritura e é a doutrina que vai afirmar que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para o cristão. Isso não significa que outras fontes de conhecimento ou tradição não sejam úteis ou importantes, mas que a escritura é a autoridade final sobre todas elas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos ler que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E esse versículo vai nos ensinar justamente que a palavra de Deus é suficiente para nos guiar em todas as questões que são de fé, moral e conduta. Quando surge uma dúvida teológica ou ética, é a própria escritura que vai servir de lugar para tirar as informações e para que nós possamos aprender qual a verdadeira conduta, qual a verdadeira escolha ou qual a verdadeira atitude que devemos ter diante daquilo que se apresenta. Ela é a fonte final de autoridade acima de qualquer outra voz humana, qualquer outra fonte que possamos ter aqui nessa terra. E o que não é sola escritura? É importante esclarecer o que isso não significa. Muitas pessoas vão confundir o sola escritura com um conceito chamado de nuda escritura, que seria a ideia de que apenas a Bíblia deve ser considerada, ignorando completamente outras fontes de conhecimento, como a tradição cristã ou o ensino das igrejas. E isso é uma distorção do verdadeiro significado de sola escritura. A sola escritura não significa que nós rejeitamos toda a tradição ou que a história e a sabedoria acumulada dos cristãos ao longo dos séculos não tem valor nenhum. Em vez disso, significa que toda a tradição e ensinamento humano deve ser submetido à autoridade das escrituras. A tradição não é descartada, mas deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Nuda escritura é justamente a rejeição completa de qualquer influência de tradição, o que levaria a uma interpretação individualizada e descontextualizada da Bíblia. Isso não é o que os reformadores queriam com o sola escritura, definitivamente não é. Afinal, é a própria Bíblia que nos encoraja a aprender com o passado. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nós lemos que somos chamados a lembrar dos líderes espirituais do passado e a considerar a fé deles. Isso mostra que a tradição tem valor sim, desde que seja consistente com a escritura. Bom, então se nós não rejeitamos a tradição, como devemos então entender a tradição? Sola Escritura reconhece que a tradição cristã, sejam os credos, as confissões de fé, os ensinamentos dos pais da igreja, tem valor sim e pode ser uma ajuda importante para entender a Bíblia de forma mais completa. No entanto, esses ensinamentos históricos não são infalíveis. Eles devem sempre ser examinados justamente à luz das Escrituras. A tradição ela vai funcionar como tipo um auxílio mesmo, mas a Bíblia vai permanecer como o padrão final. Um exemplo disso está justamente em Atos 17:11, onde os bereanos são elogiados por ouvirem os ensinamentos de Paulo, mas ao ouvirem esses ensinamentos, eles verificam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade. Bom, era Paulo que estava falando, não era um completo desconhecido ou uma pessoa pregando uma coisa estranha. O próprio apóstolo foi colocado à prova. E essa atitude demonstra como nós devemos tratar a tradição, sempre com reverência, mas submetendo ela ao crivo da palavra de Deus. Outro versículo que nós temos e que reforça esse ponto é em 1 Coríntios 4:6. Não ultrapassem o que está escrito ou o que foi escrito. Paulo aqui deixa claro que quando se trata de fé e prática, não devemos ultrapassar os limites estabelecidos pela Escritura. Isso não significa que não podemos usar ensinamentos da tradição cristã, mas sim que esses ensinamentos não podem ir além ou contradizer a palavra de Deus que já tinha sido estabelecida, já tinha sido dada ao povo de Deus. Resumindo tudo isso que a gente viu aqui, o sola escritura é então a doutrina que ensina que somente as escrituras são a fonte final e infalível de autoridade para todo e qualquer cristão. A tradição é útil e pode nos ajudar a entender melhor as escrituras, mas toda a tradição humana é falível e deve ser julgada à luz das escrituras. A escritura nunca se submete à tradição, mas a tradição deve sempre ser submetida à escritura. Como o reformador Martinho Lutero vai dizer que a minha consciência, ou seja, a consciência dele, estava cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar, lembrando, Lutero falando, não eu, pois ir contra a consciência não é seguro e nem bom. Essa frase de Lutero resume bem a essência de sola escritura. A nossa confiança está, em última instância, somente na palavra de Deus, porque somente ela é inspirada e é infalível.
Então, o que significa sola escritura para nós hoje? Significa e nos lembra que nós devemos sempre buscar nas escrituras a verdade, discernindo com sabedoria o que recebemos da tradição. A Bíblia é a autoridade final em nossas vidas e saber qualquer outra fonte de conhecimento sobre Deus e a palavra de Deus, isso deve ser sempre analisado com base no que diz a palavra de Deus.